Olá, tudo bem? E se eu te dissesse que às vezes você não quer exatamente aquilo que diz querer? Recentemente, eu estava conversando com um amigo querido, daqueles poucos que merecem amigo com A maiúsculo, e ele estava falando sobre algo que ele desejava muito. Dava para perceber no rosto dele, no jeito que ele falava, na empolgação, que ele queria. Mas existia algo, ao mesmo tempo, que conflitava com ele ali. Parecia estar limitando esse desejo dele. E aí eu fiz uma pergunta. Eu sei que você quer. Dá para ver quando você fala sobre isso. Mas me responde uma coisa. Será que você não está com medo de querer isso de verdade? E foi a partir daí que eu comecei a pensar, refletir sobre esse assunto e quero conversar com você hoje. Será que existe mais de um jeito de querer? Quando o caminho é claro e o obstáculo é principalmente prático, normalmente conseguimos enxergar o que precisa ser feito. Vou te dar um exemplo. Eu quero uma televisão. Eu vejo quanto custa, escolho qual modelo, e junto dinheiro, vejo se é possível parcelar, compro. Isso pode até levar algum tempo, mas consigo enxergar o caminho de uma forma muito clara. Agora existem alguns outros desejos em que sabemos o que queremos e muitas vezes até sabemos como fazer. Mas alguma coisa parece nos segurar. Você já passou por isso? Eu acredito que existam dois quereres. O primeiro deles eu gosto de chamar de querer declarado. Esse é muito simples de explicar. É aquilo que eu digo que eu quero. Simples assim. E existe um segundo querer, que eu chamo de querer profundo. É aquilo que existe quando eu tenho que colocar na balança os meus desejos, os meus medos, as minhas prioridades, o meu conforto, as renúncias que terei que fazer. Entenda, aqui eu não quero te dizer que porque você não está agindo, você não queira. Às vezes você quer sim, mas existe algo lá dentro de você que quer outra coisa mais ainda. Quantos de nós, quando vai se aproximando da virada do ano, não criamos aquela lista de desejos para o ano seguinte? Eu acredito muito na lista. Eu acredito que tudo que você coloca na sua lista é um querer de verdade. Mas para mim, a maioria são quereres declarados. Eu quero emagrecer, quero mudar de emprego, quero iniciar um novo projeto, eu quero viajar. Será que não existem outras coisas que queiramos mais, que estão nos impedindo de conquistar este querer declarado? Vou te dar um exemplo. Eu digo quero emagrecer. Mas já pensou que talvez naquele momento você queira ainda mais o prazer de comer algo que você gosta? Você diz quero mudar de emprego. Mas talvez você queira muito mais a segurança de estar empregado, a segurança do salário atual que você vai receber. Quero começar um novo projeto, mas eu quero ainda mais evitar o risco de fracassar. Percebe? Eu não estou dizendo que esses primeiros desejos eles sejam falsos. Eu estou dizendo que os desejos, as necessidades, os medos estão o tempo todo dentro de você disputando um espaço. Nesse ponto, eu gosto de falar sobre a metáfora da cebola. Quando você pega uma cebola, a casca é o seu querer declarado. Você olha para a cebola, vê a superfície e declara: quero emagrecer. Essa é a casca. Conforme vamos retirando camadas de cebola, começamos a enfrentar os desafios do nosso querer. A segurança, a insegurança, o medo, a opinião dos outros, medo de fracassar, necessidade de ter mais esforço no dia a dia, necessidade de renunciar a algumas outras coisas. E o que eu acho engraçado é que quando a gente está descascando, cortando cebola, a cebola nos faz chorar. E talvez olhar verdadeiramente para o seu querer também faça. Nós somos tão complexos e esses nossos quereres também são tão complexos
que nós também temos medo de poder estar certo. Existe uma camada muito curiosa. Às vezes, eu não tenho só o medo de dar errado. Existe também um receio em algum lugar dentro de nós do que acontece se der certo. Porque dar certo também muda a sua vida. Pode trazer novas responsabilidades, exposições, novas cobranças, novas expectativas. E mudar, mesmo quando é para melhor, pode sim nos assustar. Talvez a pergunta não seja apenas o que eu quero. Talvez ela seja um pouco diferente. O que existe em mim disputando espaço com aquilo que eu digo querer? Porque antes de vencer os nossos medos, talvez a gente precise conhecê-los. Voltando à cebola, cada camada vai revelando alguma coisa que existe entre você e o seu querer. Para mim é bem isso. Normalmente a gente diz, eu tenho medo. Como se o medo fosse uma coisa só. Mas quando começamos a perguntar medo de quê? A gente começa a perceber que o medo também possui camadas. Então eu começo a me perguntar, o que exatamente me assusta nessa decisão? O que eu acho que pode dar errado? E se der certo? O que vai mudar na minha vida? O que eu terei que abrir mão? Esse medo que eu estou sentindo, ele é real, provável ou apenas possível? Quando eu começo a identificar esses medos, tudo fica um pouco mais claro, tudo fica um pouco mais palpável. Talvez eu não tenha medo de mudar de emprego, talvez eu tenha medo de perder a estabilidade que este emprego me dá hoje. Perder o emprego pode ser até possível, mas qual é a probabilidade? Eu tenho alguma reserva financeira? Tenho qualificações? Consigo visualizar, vislumbrar novas possibilidades? Talvez eu não tenha medo de começar um novo projeto. Talvez eu tenha medo de descobrir que não sou tão bom quanto eu imagino. Enquanto eu não começo esse projeto, eu ainda posso acreditar que dará certo. Quando começo, eu me exponho. E ao me expor, eu posso descobrir que está além dos meus limites. Quando eu consigo dar nome ao medo, ele deixa de ser apenas uma sensação e vira algo que eu consigo analisar. E claro, existem medos e questões que talvez a gente não consiga compreender sozinho. E não existe problema nenhum em procurar ajuda profissional. Cuidar da mente também é cuidar da gente. Voltando ao nosso assunto, conhecer o medo serve também para entender o que precisamos preparar antes de seguir. Se eu tenho medo de mudar de emprego, porque posso ficar sem dinheiro, talvez a resposta não seja simplesmente ter coragem de pedir demissão amanhã. Porque isso pode de fato transformar o seu medo em realidade. Talvez eu precise primeiro construir uma reserva, melhorar minhas qualificações, procurar novas possibilidades e a partir daí sim fazer a mudança. Não estou sugerindo que você simplesmente ignore seu medo. Muito pelo contrário. Quero que você o conheça. Quero que olhe para ele frente a frente. Porque talvez esse seja a melhor maneira de impedir que ele continue tomando as decisões por você. Porque conhecer o medo não significa obedecer ao medo. Significa entender o que ele está tentando me dizer. E decidir o que fazer com essa informação. E talvez seja justamente aqui que você comece a perceber se o seu querer declarado também é o seu querer profundo. Se for, continue em frente. Continue removendo camada por camada. E se não for? Mude a sua rota. Porque também existe coragem em admitir que um desejo antigo já não combina mais com você, no você de hoje. E foi mais ou menos isso que estava conversando com meu amigo do início do vídeo. Talvez a questão não fosse descobrir se ele queria ou não queria. Dava para perceber que ele quer. Talvez o que ele precise descobrir são quais camadas que estão entre ele e aquilo que ele deseja.
E talvez você também tenha alguma cebola para descascar. Talvez exista alguma coisa que você vem dizendo há meses ou anos que quer fazer, mas ainda nem iniciou. Estou te falando isso porque eu sei que eu tenho várias dessas cebolas. E aqui eu te digo, você quer realmente aquilo que diz que quer ou gosta da ideia de querer aquilo? Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Nos vemos em breve.